Situação extremamente comum hoje em dia de quem tem processo judicial de aposentadoria, está recebendo benefício por meio de liminar, também conhecido como tutela, e está com medo de, se por um acaso lá na frente, perder o processo, né, for julgado improcedente em algum recurso aí de segundo ou terceiro grau, e aí ter aquela consequência, né, de ter que devolver o valor da aposentadoria recebido. Será que isso procede? Então, assim, essa é uma questão muito polêmica. Tanto o STJ como o STF já se posicionaram sobre isso. Um foi a favor e o outro contra. Então, assim, fica aquela dúvida, né? Qual que tá valendo? Qual que eu devo levar em consideração antes de tomar uma decisão de receber uma aposentadoria por liminar? Então, a gente vai apresentar para vocês aqui uma decisão da Justiça falando sobre isso, né? No caso aqui, uma decisão negando essa necessidade de devolver os valores recebidos. A gente vai detalhar para vocês tanto a decisão do STJ como a do STF, para deixar você aí um pouco mais tranquilo. Então, antes de eu começar, já vou pedir para você deixar seu like, inscrever-se no nosso canal e, se possível, compartilhar esse vídeo. A gente pode colaborar para que todo mundo tenha direito a uma aposentadoria melhor. Então, vamos colocar a decisão aí na tela para vocês. Benefício previdenciário negado judicialmente, recebido por meio de tutela antecipada, no caso aqui é liminar, não precisa ser devolvido ao erário, né? Que foi exatamente isso daí que eu falei no começo do vídeo. TRF1 negou, né, o pedido do INSS, que pretendia receber de volta valores pagos a um beneficiário a título de tutela antecipada. Vou comentar o resumo aqui, depois eu abro a decisão para vocês, tá? No caso aqui foi uma ação de auxílio-doença, né, aposentadoria por invalidez. Eu abri lá o processo que eu vou comentar com vocês. Essa tutela, ela foi concedida aqui, ó, em 2018, tá? Estamos aí para 2022. Então seria, em tese, aí 4 anos, né, de benefício recebido. Então, se você fazer as contas, dá um valor assim considerável. Nesse caso, o INSS ele alegou lá aquele tema, né, que julgou pelo STJ, o tema 692, que fala acerca de devolução de benefício previdenciário recebido a título de tutela. A autarquia citou o entendimento do STJ, solicitando a reforma da sentença nesse ponto específico. Então, tutela concedida em 2018, revogada em 2022. E aqui foi citado, né, pelo desembargador o entendimento do STF, certo? Porque é que nem eu falei no começo do vídeo. O STJ entendeu de um jeito, o STF entende de outro. Qual que vale mais? E isso ocasionou o não reparo da sentença aqui. Ou seja, o STF fala que você não tem que devolver nenhum valor. O STJ fala que sim. E por último, o magistrado, né, defendeu que não se pode exigir a devolução de tais verbas por serem destinadas à subsistência do segurado. Será necessário considerar possível hipossuficiência. Então, vamos dar uma olhadinha no despacho que concedeu a liminar. No caso aqui, o autor padecia de graves problemas de saúde, né? Relata a parte ator diante das doenças que ele acomete, contra a impossibilidade de exercer atividades profissionais. E aqui mais para baixo tem a concessão da tutela, né? Defiro a tutela de urgência, determinando que o INSS restabeleça o pagamento. Ele estava recebendo e aí restabeleceu o pagamento até o final. Então vamos aqui para o acórdão, né, que foi a decisão do segundo grau. A gente vai pegar aqui, né, o voto aqui, que é o que embasou a não necessidade de devolução dos valores. Trata-se de ação ordinária, né, que se buscou a obtenção de benefício por incapacidade, julgada improcedente. Então, assim, na sentença de primeiro grau, o juiz julgou improcedente. Ou seja, assim que o juiz de primeiro grau concedeu lá a sentença, o que ele fez? Ele já revogou a tutela, certo? Então ele ficou um tempo recebendo aí e logo na sentença o juiz revogou a tutela, parou de receber, houve um recurso para o segundo grau, que é o que a gente está vendo aqui, né, o acordo. Esse aqui é o voto, pessoal, é de um desembargador só, mas acabou sendo o voto predominante, tá? Que fez o acordo. Eu não baixei o acordo aqui para vocês, porque estava todo fora de formatação, então eu utilizei o voto. Só que na sentença de primeiro grau desobrigou a parte autora a devolver os valores, né, recebidos por ocasião da tutela antecipada, certo? E aqui vem o que interessa para a gente, né, do tema 692 do STJ. Eles adotaram o entendimento de que o benefício previdenciário recebido em caso de antecipação da tutela, posteriormente revogada, julgada, né, nos termos tal aqui do CPC, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Porém, né, aí foi citado o julgamento do STF, depois de definir o julgamento do STJ, adotou orientação diversa no que se refere aos benefícios previdenciários, que a gente vai ver aqui. Vamos lá, descer aqui. Benefício previdenciário, natureza alimentar, recebimento de boa-fé, né? No caso aqui, tutela antecipada revogada. Jurisprudência do STF, estamos aqui falando do STF, importante ressaltar isso.
já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, né? Razão de seu caráter alimentar. E aqui tem um pouquinho, né, de juridiquês, decisão judicial que reconhece a impossibilidade de desconto dos valores independentes recebidos pelo segurado. Não implica declaração de inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei de Benefícios aqui. Esse artigo 115 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, ele fala sobre a possibilidade, né, de você ter que devolver valores recebidos judicialmente ou administrativamente, em excesso que seja, até no limite de 30% de um desconto de um futuro benefício. Mas aqui para baixo nós temos a citação de um outro julgado que declarou, né, impossibilidade de desconto dos valores indevidamente recebidos, né, pelo segurado. E o comentário final aqui também, né, muito embora, né, eu tenha o pedido sido julgado improcedente, né, e inconsequentemente revogar a antecipação de tutela, não se pode exigir a devolução de tais verbas, porquanto se cuidam de valores destinados à subsistência do segurado, assistido, sendo certo tratar-se de pessoas hipossuficientes. Enfim, né, nesse julgado aqui, entre entendimento de STJ e entendimento da STF, pesou aqui, teve um peso maior, o entendimento do STF. O que eu compartilho também da mesma opinião, que realmente você solicitar de volta tudo de uma só vez ali, o que o segurado recebeu de boa-fé em um processo previdenciário, que o próprio juiz, né, decidiu antecipar esses efeitos, não é razoável você exigir que ele devolva tudo isso aí com correção e juros, enfim. Isso tem pouco efeito prático, né, porque não é todo mundo que vai ter essa verba para dispor a devolver do INSS. Tanto é para o INSS, tanto é que isso é uma coisa bem desproporcional. Vou só abrir aqui o tema 692 do STJ, tema 692, né, que a tese foi firmada, reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final, obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários assistenciais recebidos, que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30%, tá? De importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Agora, aqui, né, entre um e outro, vai aí do trabalho, né, em alegar o STF tem um peso maior do que o STJ. Já vou falar que isso aqui não é uma coisa pacífica, né? A gente vê que tem juiz aí que segue o que o STJ fala, tem juiz aí que segue o que o STF fala. Aqui a gente sempre recomenda, né, sempre orienta sobre, entre aspas, o risco que se tem em pedir uma tutela antecipada em um benefício. Pode ser que haja cobrança de volta, pode ser que não. Se tiver de acordo, beleza. Agora, se você tiver sofrendo em relação a isso, né, no caso, ter que devolver valores, cabe sim um recurso, uma ação, para que seja anulado essa exigência de desconto. E isso eu falo no caso de processo judicial, tá? Em via administrativa, realmente é uma coisa que já tá meio pacificada, é devido, né? Segue o que está ali na lei de benefício e acabou. Agora, se você receber o processo judicial, estão querendo te cobrar de volta, né? Cabe sim uma medida, um recurso aí judicial. Voltando ao processo lá que eu comentei antes que me perguntem, esse processo ele já transitou em julgado. Tá? Já teve um trânsito, a decisão já ficou definitiva, então assim, não teve mais recurso, o segurado aqui não vai ter que devolver valores. Então isso é uma coisa assim que, tendo uma jurisprudência favorável do STF, não pode ter o mero aceite, assim, baixar a cabeça por uma decisão de um tribunal inferior, porque se a gente colocar aí na hierarquia, né, o STF acaba pesando mais. Então assim, muito atento, se você ter sua tutela revogada ou se você quer receber a título de tutela aí um processo que já está em andamento. Fica o questionamento aí. Se você já estiver sendo representado por um advogado, converse com ele certinho, tá bom? Para não ter nenhum susto lá na frente, que não é isso que a gente quer que aconteça aí com você. Você tem algum processo de justiça em andamento, está recebendo por liminar? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like aí, inscrever-se no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo.